TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Segunda-feira, hein, Roberta? Bom dia. Bom Mais dia. um início de semana pra gente. Mais uma semana. Ótima semana para você que nos assiste. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você nesse friozinho petropolitano. Hoje acordou gelado, hein? Hoje acordou bem geladinho. Puxa vida. E não sei se você escutou, não sei se lá na sua área aconteceu isso, mas deu uma chuvinha rápida. Não, não choveu não. Um pouco nada. ali, um pouquinho antes das 6 horas da manhã. Tava sequinho hoje de manhã Deu lá. uma chuvinha rápida que eu escutei assim, falei assim, ué, tá chovendo? Não acredito. E aí quando eu fui do lado de fora, realmente estava um pouquinho molhado, mas foi uma chuvinha assim, bem rápida. Totalmente atípico dessa época do ano, porque geralmente em Petrópolis o inverno é seco, né? E a gente vê realmente dias assim ensolarados, mas chuva é bem difícil e não é o que a gente tem visto, né? Na semana passada a gente tem visto aí, semana passada ficou a semana inteirinha chuvosa, mas graças a Deus na sexta-feira já melhorou. Sábado e ontem fizeram assim dias maravilhosos, né? Bom para os comerciantes da Bauernfest. Fiquei pensando nisso também, né? Porque se chove ali, acho que acaba um pouquinho o clima, né? Imagino com chuva, ninguém quer passear numa festa assim, a céu aberto com chuva. Que tava entupida a cidade já na sexta-feira, mesmo com aquele tempo mais ou menos, mas aí viu? Muita gente que vem de fora. Não, totalmente. A Bauernfest, tanto no sábado, quanto no domingo, quanto na sexta ali, eu fui lá prestigiar a festa alguns dias, né? Fui lá passear com alguns parentes que vêm pra cá, né? Vamos lá, mostra, fomos lá. Então tava entupido e você vê que não é gente de Petrópolis, muita gente de fora, muito carro, pouco ônibus, muita van, menos ônibus. A Rua Tereza, por exemplo, no sábado, caminhei ela por inteiro com meu pai, a gente foi dar uma volta ali. Nossa, tava lotado. Ah, que bom. Tava muito cheio. Eu muito fico bom. muito feliz. E a Rua Tereza tem aberto aos domingos, né? Isso. Da Bauer. Tava entupido ontem também, tá? E eu fico muito feliz porque a Rua Tereza, o movimento caiu muito também. Nossa. Então, para você ver, a Bauernfest, ela gera renda não só ali para os comerciantes da festa, até o rapaz da pipoca ganha com a Bauernfest. E aí você vê a Rua Tereza cheia, todo mundo ganhando. Com certeza, quem tá ali na Bauernfest ganhando também, porque pagou caro pelas barracas, né? E todo mundo ganha, todo o comércio ganha. Mas vamos ver como hoje Petrópolis amanheceu. Opa, vamos Olha lá. só, tem dia, vai fazer dia bonito. Imagens diferentes aí hoje, hein? Olha. Hoje eu fiz de outro ponto da casa. Outro ângulo da casa. Azul, azul, céu. Azul. E a gente, quando estava vindo para cá, a gente vinha conversando, né, Jorge? Eu acho que tá muito frio, porque quando tá nublado, a terra faz aquela estufa, né? Não deixa dispersar o quentinho do dia anterior. Mas quando o céu tá claro, aquela noite bonita, estrelada, e amanhece assim com o céu claro, vem aquela friacazinha. Hoje é o típico dia de inverno petropolitano, né? Céu azul de ponta a ponta e frio. Né? E você sabe que dia é hoje? Pode voltar aqui pra gente. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia 7 do 7 de 25, que somando dá 7. Ó, que beleza aí. 7 do 7, 7. Eita, caramba. Legal, vários né? Sets aí. Exatamente. Começar a jogar hoje, hein? Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 7 do 7 do 7. Especialista aponta desafios da diabetes na terceira idade. Influenza A é responsável por 74% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Petrópolis registra saldo positivo de empregos em maio. Homem é preso suspeito de envenenar pré-treino de ex-companheira. Pois é.
E julho começa gelado, mas para os próximos dias, temperaturas devem ficar aí acima da média do Brasil. Agora, no Correio Serrano, na TV. Olha, a gente começa falando de um dia, né? Comemoração hoje também, né? Hoje 7 do 7. Aí, Olha né? só, gente, vamos falar de coisa bem gostosa, já que hoje é comemorado o Dia Mundial do Chocolate, sabia disso? Não, mas Pois aí a fome bate, né, de manhã com a matéria dessa, né? Quem não gosta de um chocolate? Pois é. Nada melhor do que estar em Penedo. Olha, que aqui no beleza, estado hein? do Rio, o distrito de Itatiaia é conhecido por suas fábricas e receitas artesanais de dar água na boca. Vamos Pois é. conferir. E nesse Dia Mundial do Chocolate, nada melhor do que estar em Penedo, esse distrito de Itatiaia, aqui no estado do Rio de Janeiro, conhecido nacionalmente por todas as suas delícias. No coração da Serra da Mantiqueira, um pedacinho da Finlândia encanta turistas com suas paisagens, clima ameno e um sabor irresistível. Penedo guarda raízes finlandesas que se misturam à natureza exuberante da região. Mas é o chocolate que dá o toque especial a esse destino. A tradição começou com pequenas fábricas artesanais de imigrantes, inspiradas no amor europeu pelo cacau. Com o tempo, o chocolate de Penedo virou atração à parte. Hoje, são diversas lojas espalhadas pela vila, cada uma com sua receita exclusiva, sabor exótico e aquele cuidado artesanal que conquista o paladar e o coração de quem passa por aqui. Conhecemos a Fouet, a primeira gelateria escola do Brasil e que produz o seu próprio chocolate. Então o chocolate ele integra, eu acho que ele está presente na gastronomia inteira. Só que na parte dos doces, o chocolate também, eu gosto de chocolate porque ele linka, né? A confeitaria, a gelateria, que é o sorvete. E claro, chocolate combina com romance e muito amor, né, gente? Não é à toa que o Celso Turci, de Taubaté, veio reviver momentos com sua esposa já vividos por aqui. Por causa da cidade, tem um acolhimento muito bom, muito gostoso. É um lugar bom para namorar e para se vivenciar uma vida que já se teve, que nós já tivemos aqui há anos atrás e voltamos hoje. Um dos principais pontos turísticos aqui do município de Penedo é a primeira fábrica de chocolate, fundada em 1985. Aqui vocês encontram uma variedade de chocolates para todos os gostos e todos os públicos. Em fábricas como esta que visitamos, uma infinidade de opções para que turistas saboreiem e levem para casa. Entre um bombom e outro, o visitante descobre que Penedo é mais do que um destino turístico. É uma doce experiência. Nossa, Nossa maldade, senhora, mas aí é muita realmente. maldade de manhã. Vocês viram ali o gelato ali se tirando? Eu sou Nossa fascinado senhora. por sorvete. Eu também. Nossa, adoro um sorvete. sorvete, um chocolate. Chocolate de todos os jeitos. Nossa chocolate senhora. meio amargo, É amargo. bom, né? Ao leite, chocolate branco, bom, misturado. Nossa, é bom. Vamos dar um passeio pelos Aqui, nossos sites e quem hoje? gosta também de chocolate, aproveita a Bauernfest. Tem porque muito, lá na muito, Bauernfest muito, tem muito. muitas barraquinhas. E tem até, eu tava dando uma olhada, tem até Pesquisando. umas barrinhas de, vou te falar, de chocolate branco. Tem. Com recheio de pistache, eu com aquele vi. cataife. Eu vi ao vivo, pode ficar Ai, tranquila que eu meu fui lá Deus ver ao do céu, vivo. gente. Eu fui lá conferir ao vivo, assim. Opa, deixa eu ver essa aqui. Eu vi, Só ver. eu vi pela internet, mas eu acho que eu vou ter que conferir Eu ao não vi, vivo. não. Não vi, não. Eu fui lá experimentar umas lá. Degustar. É bom, é bom. Gente, viu? vamos dar um passeio então pelas nossas notícias? Vamos para o nosso correiopetropolitano.com.br. Tá aqui na sua tela. Lembrando que se você quiser ficar por dentro, você pode acessar esse nosso site Correio Petropolitano como .com.br, como eu acabei de falar, e também os nossos impressos aqui na nossa região. Isso você aí. encontra nas bancas o Correio Petropolitano apenas R$ 2 aqui na nossa região. Mas vamos ver o que é notícia por lá. A gente começa
por qual notícia? Olha, a gente tem falando ali sobre o supercomputador aqui em Petrópolis. O Santos Dumont mantém liderança acadêmica na América Latina e se destaca entre os mais eficientes do mundo nos rankings Top 500 e Grey 500. É um dos computadores aí. Na América Latina é o único, né? O Santos Dumont. A notícia tá lá no nosso site. Tem também falando do Petrópolis Motofest, se aproxima e organização orienta aí visitantes sobre as rotas de acesso e opções de hospedagem. Claro, é importante o evento fazer isso, porque a gente sabe que Itaipava fica entupida nesse período, não só do Motofest, mas de outros eventos. Mas sim, o Motofest é um dos maiores eventos que acontece em Itaipava depois do Rock the Mountain. O Rock the Mountain é o maior, depois vem o Motofest. Por quê? Vem muita gente com trailer para ficar acampado ali. É verdade. Vem muito carro de exposição, porque não é só moto, vem muita gente com carro para exposição e vem muito clube de moto do Brasil inteiro. É maior do que aquelas festas juninas organizadas lá, do que o aquelas Motofest festas? é maior. O Motofest fica maior, não por conta do fluxo de pessoas, mas sim por conta da quantidade de motos e aparato que se é colocado no lugar, fica maior sim. Porque geralmente esses motociclistas, eles passeiam o país nessas festas, e literalmente vem um grupo assim de mais de 50, às vezes quando vem motoclubes muito grandes. Sim. E geralmente vem para cá, para Petrópolis, porque a proximidade do Rio é grande, né? Quase todos de Niterói, Rio, vêm para esse evento aqui. Então, o sábado e o domingo é lotado com eles, né? Então você vai poder ter a oportunidade aí de ver várias motos, né? Clássicas, icônicas, Indy, Harley Davidsons, antigas, então é legal dar uma olhada lá, tá? E aí tem falando aqui também uma notícia, Roberto, olha, inscrições do concurso Abrace a Bauer terminam hoje. Então você que está interessado no Abrace a Bauer, as inscrições... Abre pra gente ver vamos abrir aqui essa inscrição aqui. Vamos dar uma olhada na reportagem aqui para o pessoal entender. A Bauer. Aqui, ó. Então vamos lá, as inscrições terminam hoje, né, para o concurso Abraça Bauer 2025, terminam nessa segunda, dia 7/7, e devem ser feitas no site da prefeitura, claro, né? Olha só, o Abrace a Bauer vai premiar 2 estabelecimentos comerciais que estiverem mais enfeitados, na verdade nem mais enfeitados, né? Melhor enfeitados, isso, com o tema da festa, levando em consideração as cores e tudo que torna tradicional aí a Bauernfest na cidade. Então, bacana. Então, olha só, estabelecimentos comerciais, vocês têm até hoje para se inscrever e essas inscrições devem ser feitas lá no site da prefeitura, que é o petrópolis.rj.gov.br. Muito bacana. E o prêmio vai ser aí, né, oferecido pelas instituições parceiras. Sim. As regras do concurso estão publicadas no Diário Oficial do dia 17 de junho, disponíveis também no site da prefeitura. Não fala aqui qual é a premiação aqui, não está falando o tamanho dessa premiação, mas tem uma premiação para esse concurso. Então você confere tudo no nosso site também, tem mais sobre, e claro, lá no site da prefeitura, viu? E olha só, hoje, ainda na edição de hoje, daqui a pouco, a gente tem o nosso Gabriel Toledo entrando ao vivo para falar mais sobre as atrações da Bauernfest, porque nesse fim de semana, no sábado, teve aí o desfile das lanternas. É verdade, ele vai que falar. É super tradicional e as famílias saem ali pelas ruas de Petrópolis no sábado à noite com as suas lanternas, caracterizados com as suas lanternas. Então fica um espetáculo muito bonito, porque é à noite, tudo escuro, e as pessoas andando assim com as lanternas, né? Enfeitando e iluminando as ruas de Petrópolis. Então é um desfile bem bacana e tradicional. Então ainda hoje a gente tem ao vivo o Gabriel Toledo trazendo mais informações sobre a Bauernfest, que vai até o dia 13 de julho. Tem mais essa semana. Quem ainda não aproveitou por conta da chuva ou por qualquer outro motivo, tem até o domingo para aproveitar. Bom, continuando nessa pegada de turismo, né, festa, a gente fala agora num contexto geral para o Brasil, porque ele registrou, né, o país registrou entrada recorde de turistas estrangeiros no primeiro semestre.
divulgou aí na última quinta-feira o Ministério do Turismo, o Rio de Janeiro, de janeiro a junho, perdão, né, o país recebeu um pouco mais de 5 milhões de visitantes estrangeiros, tá? Uma alta aí de 48,2% em relação ao mesmo período de 2024. Vamos conferir essa reportagem. Segundo a Polícia Federal, os turistas da Argentina lideram a lista no primeiro semestre, com 2.323.891 visitantes, seguidos por Chile e Estados Unidos. O Plano Nacional de Turismo prevê a entrada de 6.900.000 visitantes internacionais este ano. Com o resultado do primeiro semestre, o governo estima que a meta de 8.100.000 turistas estrangeiros para 2027 se materialize em 2025, 2 anos antes do previsto. Apenas em junho, 444.882 turistas de outros países desembarcaram no Brasil, uma alta de 33,8% em relação ao mesmo mês de 2024. Atualmente, o turismo representa 8% do produto interno bruto e a perspectiva é de crescimento. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a malha aérea cresceu 16% em 2025, após se expandir 18% no ano passado. O órgão atribui o aumento ao uso da inteligência de dados e ao aumento da promoção do Brasil em mercados internacionais. Então tá aí, e é bem mesmo uma característica de Petrópolis, que tem várias vocações, uma delas e uma das mais importantes é o turismo, né? A gente tem turismo de tudo, a gente tem turismo histórico, a gente tem turismo de aventura, a gente tem turismo religioso, a gente tem turismo gastronômico, a gente tem turismo de tudo que você possa imaginar. Então Petrópolis vive muito dessa característica turística, né? E com os turistas e visitantes. A gente vai fazer um rápido intervalo agora? Vamos fazer Lembrando, gente, que você pode acessar tudo no nosso site. Já tá aí, ó, TV Correio da Manhã. Não, esse aí são os nossos canais, TV Correio da Manhã, @gmail.com, o nosso e-mail aqui e o nosso WhatsApp tá na tela. Muda aí, coloca aí os canais aqui correiopetropolitano.com.br, nosso site oficial agora aqui do Correio Petropolitano, e tem também tvc16.com. Aí fica ao vivo aqui com a gente. Lembrando que tem os nossos impressos também aqui na nossa região, você pode ir às bancas apenas R$2. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Polícia Federal e o CAD vão investigar preço de combustíveis em postos de gasolina. Aleluia, né? Foram provocados aí pelo Ministério Público e por alguns tribunais, né? E olha, você vai ver também que produção industrial recua 0,5% em maio. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui
dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E em maio de 2025, a produção industrial nacional recuou 0,5% comparado a abril na série com ajuste sazonal. Em relação a maio de 2024, na série sem ajuste, houve crescimento de 3,3%. O acumulado no ano foi 1,8% e o dos últimos 12 meses chegou a 2,8%. Na passagem de abril para maio de 2025, houve taxas negativas em 3 das 4 grandes categorias econômicas em 13 dos 25 ramos industriais pesquisados. Entre as atividades, as influências negativas mais importantes vieram do setor de veículos automotores, com uma queda de 3,9%, e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que caíram 1,8%. Com esses resultados, a produção industrial encontra-se 2,1% acima do patamar de fevereiro de 2020, ou seja, patamar pré-pandemia, mas ainda está 15% abaixo do nível recorde da série histórica que foi alcançado em maio de 2011. Por outro lado, entre as 11 atividades que avançaram nesse período, a de indústrias extrativas teve o principal impacto positivo, com a quarta alta consecutiva, que acumulou um crescimento de 9,4%. Na comparação de maio de 2025 com o mesmo mês do ano anterior, o setor industrial registrou uma expansão
de 3,3% em maio de 2025, com resultados positivos em 3 das 4 grandes categorias econômicas, 19 dos 25 ramos, 55 dos 80 grupos e 60,1% dos 789 produtos pesquisados. Vale destacar que no índice mensal desse mês não se verifica a influência do efeito calendário, já que maio de 2025 teve o mesmo número de dias úteis do que igual mês do ano anterior, mas observa-se uma base de comparação menos elevada, uma vez que, em maio de 2024, o setor industrial recuou 1,2%. E olha, a Advocacia Geral da União pediu na última quinta-feira que a Polícia Federal, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, investiguem denúncias sobre práticas anticoncorrências nos preços da gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. A Secretaria Nacional também do Consumidor, a Senacom, foi acionada. Na manifestação enviada aos órgãos, o governo federal cita indícios de que distribuidores e revendedores não repassaram aos consumidores as reduções de preços praticados pelas refinarias entre julho de 2024 e junho de 2025. A partir de uma análise de informações obtidas pelo Ministério de Minas e Energia, o governo sustenta que a redução de preços não foi repassada totalmente aos consumidores após ser anunciada pela Petrobras. Conforme o levantamento, distribuidores e revendedores reduziram parcialmente seus preços, oferecendo renda adicional às empresas e causando prejuízo aos clientes dos postos. Segundo a AGU, na hipótese em que o reajuste da refinaria representa aumento de preços, os distribuidores e revendedores repassaram integralmente o valor reajustado e, em geral, em uma proporção maior do que o valor reajustado pela refinaria, em detrimento dos consumidores. Gente, aleluia, né? Aleluia! É o que a gente sempre fala aqui. Quando aumenta, eles são os primeiros de um dia para o outro a repassarem para o consumidor. Nem chegou a gasolina ainda no posto nova com preço novo e eles já Exatamente. Eles já aumentam a gasolina velha que já está lá no posto. Eles nem esperam chegar a gasolina nova com preço novo. Aí na hora de abaixar, não abaixa? É isso aí. Ué? É isso aí. E por incrível que pareça, a gente vinha falando aqui, né, enquanto a matéria passava, aqui em Petrópolis os preços estão estáveis há algum tempo. Antes do aumento, depois que baixou, o preço ainda segue o mesmo. Geralmente eu tenho encontrado a R$ 6,59, R$ 6,49 e há alguns postos no final de semana que fazem uma promoção da gasolina a R$ 5,99 o litro. Opa, aonde isso? Olha, lá no Quitandinha tem 2, por exemplo, viu? Eu saí ontem, saiu eu, minha irmã e minha sobrinha para abastecer no final de semana porque é mais barato, né? Então a R$ 5,99, dá uma diferença boa aí durante a sua semana, viu? Então vale a pena ficar de olho. E tem outros postos fazendo a mesma promoção, né? Botando a gasolina um pouco mais em conta. Então aqui em Petrópolis tem tido. E aí o que a gente vem observado tá mais barato, inclusive, do que no Rio e mais barato que em Juiz de Fora. Nós vamos muito para essas regiões, né? E a gente vem percebendo que, mesmo a R$ 6,49, ainda está mais barato que no Rio e mais barato que em Juiz de Fora. Pela primeira vez, então, na história de Petrópolis, porque desde que eu sei, a gasolina, o álcool, o combustível em geral em Petrópolis é sempre mais caro que essas regiões, né? E assim, tem alguns postos de gasolina aqui vem saindo daquela coisa de todo mundo 6,49. Não, tá tendo mais isso não, viu? Tem posto aí cobrando, inclusive, no dia da promoção, que é 5,99, cobrando aí 5,89, para falar, ó, o meu pode ser menor do que o seu ainda, viu? Olha. Eu posso fazer concorrência. Olha só, então dá para ficar de olho. Tem gente quebrando aquela coisa que tinha, né, aqui em Petrópolis, né? Tô indo num posto, tudo igual o preço. Tudo igual. Não tinha diferença. Um cartelzinho, né? Um cartel. Tem posto agora que não tá seguindo isso não. Acabou essa brincadeira. E isso é bom pro consumidor e bom também pro revendedor, viu? É verdade. Vamos dar prosseguimento aqui porque de janeiro a junho de 2025 as queimadas consumiram cerca de 1 milhão de hectares em todo o país. A área é 1/3 do que foi atingido pelo fogo no mesmo período do ano passado, quando 3,1 milhões de hectares foram queimados.
Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Nos 6 primeiros meses do ano, o Pantanal reduziu em 97,8% o território afetado. Em 2024, foram 607.900 hectares queimados e, neste ano, 13.400 hectares. Na Amazônia, a redução foi de 75,4%. A Mata Atlântica e o Cerrado também tiveram menos áreas alcançadas pelo fogo, com reduções de 69,7% e 47%, respectivamente. No Pampa e na Caatinga, no entanto, houve aumento das queimadas, respectivamente de 38,2% e 10,2% na comparação com o mesmo período de 2024. A detecção de focos de calor pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais confirma essa diminuição. De janeiro a junho deste ano, foram detectados 19.277 pontos no território brasileiro, enquanto em 2024 foram 35.938. Os dados disponíveis no sistema BD Queimadas apontam uma redução de 46,4% no número de focos de calor registrados no primeiro semestre de 2025, se comparado ao mesmo período do ano anterior. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, as alterações climáticas têm efeito intensificador das condições que favorecem os incêndios e, por isso, as ações de enfrentamento foram intensificadas. E o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, mostra que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave permanece em níveis elevados na maior parte do país. A atualização é referente à semana epidemiológica 26, de 22 a 28 de junho. A análise aponta ainda que nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 33,4% de influenza A, 1,1% de influenza B, 47,7% de vírus sincicial respiratório, 20,6% de rinovírus e 1,8% de Covid-19. A gente continua observando uma tendência de interrupção do crescimento e até mesmo queda das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em muitos estados do país, sendo que esse cenário reflete aí já uma interrupção do crescimento ou até mesmo queda das hospitalizações tanto pelo vírus da influenza quanto pelo vírus sincicial respiratório. Apesar da queda nas hospitalizações, o número de casos ainda é alto. Apesar disso, ainda não é hora de relaxar as medidas de controle e proteção, já que a incidência dessas hospitalizações por influenza e VSR permanece aí em um nível bastante elevado na maior parte do país. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, foram aplicadas até o dia 30 de junho 77.535 doses da vacina contra a influenza. Além disso, 41,18% da população de idosos, crianças e gestantes foram vacinados. Alguns petropolitanos relatam que estão cientes da importância de manter o calendário vacinal em dia. Ainda não me vacinei, sim, sei da importância, claro. Combater a gripe. Sim, a importância é essa para o idoso, mas ainda não tive tempo disponível para isso. Já me vacinei e tem que vacinar sim. É importante que a gente tenha cobertura, então todo mundo deve se vacinar. É uma prevenção de cuidado, né, com a saúde. É muito importante que as pessoas se vacinem, né, mantenham o calendário em dia da vacinação. Sim, é uma tarefa que tem que ser cumprida por todos os cidadãos. Para a pesquisadora da Fiocruz, outras medidas além da vacinação devem ser tomadas. A gente também continua recomendando para que as pessoas usem máscaras dentro dos postos de saúde e para que também mantenham aí uma etiqueta respiratória, como cobrir a boca com braço ou com lenço de papel ao tossir e espirrar, manter as mãos sempre higienizadas com água e sabão e álcool em gel. Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados 119.212 casos de SIRAG. Entre os casos positivos, foram registrados que 26,7% dos casos são de influenza A, 1,1% de influenza B, 45,5% de vírus sincicial respiratório, 22,1% de rinovírus e 8% de Covid-19.
Tá, então, agora a gente vai falar de outro assunto, né? Exatamente, mas saúde. também referente à saúde, porque em referência ao Dia Nacional do Diabetes, que foi no dia 26 de junho, a nossa equipe, a equipe do Correio da Manhã, entrevistou a geriátrica e médica da saúde da família, Inoan Viana, que destacou os desafios relacionados a essa doença. Um dos principais pontos destacados por ela, por essa médica geriatra, foi a importância do diagnóstico e do tratamento nas pessoas da terceira idade. O diabetes é uma doença crônica, não transmissível, que a gente tem observado, tem crescido na nossa população, e ela se dá de duas maneiras. O diabetes tipo 1 é caracterizado pela incapacidade do pâncreas de produzir insulina devido à destruição das células beta pelas células de defesa do organismo. Ou ela se dá de outra maneira, que é a redução da produção dessa insulina pelo nosso próprio organismo ao longo do tempo, né, conforme a gente vai envelhecendo, que é o diabetes tipo 2. E aí são patologias totalmente diferentes, que precisam de atenção de uma forma redobrada. Segundo dados do censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aproximadamente 10,2% da população do Brasil possui diabetes, ou seja, aproximadamente 20 milhões de brasileiros possuem diagnóstico dessa condição. A gente está falando de uma doença que ela pode ser silenciosa, mas em algum momento ela vai trazer algumas complicações, né? Como internações, amputações ou necessidade de uma atenção especializada como diálise, quando a gente tem uma insuficiência renal por causa do diabetes. Ela destaca que, apesar da doença poder atingir pessoas de qualquer faixa de idade, a condição pode ser mais preocupante no público idoso. Isso por conta da maior vulnerabilidade nesta idade e muitas vezes também pela necessidade do consumo de medicamentos para outras condições. Quando a gente fala de um idoso que foi diagnosticado com diabetes e é hipertenso, a gente está somando, né, os riscos de complicação. Então, a gente precisa ter uma atenção ainda redobrada para evitar que esse paciente, na hora de acompanhar uma patologia, acabe descompensando a outra. A especialista aponta que cada caso de diabetes deve ser estudado individualmente, mas que existem alguns sinais que podem ser indícios da doença. Paciente aumentando o volume de ingesta de líquidos, uma necessidade de beber muito líquido, um aumento de idas ao banheiro, que a gente chama, né? Que é poliúria, o paciente indo muito ao banheiro ou comendo exageradamente sem ter um ganho de peso adequado, ou até mesmo tendo uma perda de peso. Então, são sinais que a gente fica um pouquinho mais alerta em relação a eles. De acordo com o Inoan, no caso do aparecimento de alguns sinais que possam levar à suspeita de diabetes, o paciente deve procurar atendimento médico. Inicialmente, a gente precisa realizar exames de sangue, exames laboratoriais, para entender como é que está o nível de açúcar no organismo da pessoa naquele momento, mas a gente também tem exames que mostram como é que ficou ao longo dos últimos 3 meses. Então, a gente não leva em consideração apenas o diagnóstico daquele momento. A gente consegue fazer um rastreio desses últimos meses. Ela ainda destaca que os medicamentos utilizados no tratamento da diabetes estão disponíveis de forma gratuita nas farmácias populares. Pois tá é, aí, gente, tem que ficar cuidando da saúde, não dá para descuidar, principalmente na terceira idade, igual a doutora falou ali, né, a médica. Principalmente para quem gosta de doce. Né, Roberta, a gente começou o jornal falando de um docinho, do dia do né? chocolate, que é comemorado hoje. É. Bom, gente, você vai ver depois do intervalo que projeto sem fins lucrativos promove festa junina inclusiva em Petrópolis. Olha, e você vai ver também exposição internacional ART 100 para todos chegar a Petrópolis após temporada no Rio. Eu acho que é Arte 100. Acho que é Arte 100 também, olhando todos. Aqui, né? Isso. Então é isso. A gente volta já, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial.
o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Olha, estamos de volta e a gente tá já com ele ao vivo, né? Já a gente vai chamar o Toledo ali. Vamos agora? chamar o Toledo de uma vez, né? Falar com ele. Vamos voltar a falar sobre a Bauernfest. A gente começou o nosso jornal falando sobre a Bauernfest, mostrando as notícias ali no Correio, no nosso site, o correiopetropolitano.com.br, mas a gente falou lá dos concursos da Bauer, beleza. E a gente falou também que no fim de semana teve programação super especial. Foi a Caminhada das Lanternas, que iluminou a noite no Centro Histórico de Petrópolis. Então, cadê o Gabriel Toledo aqui para falar com a gente? Bom dia, Toledo! Bom dia, Toledo! Muito frio aí na rua. Conta pra gente como foi esse desfile das lanternas, que é super tradicional na Bauernfest. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse mês. A mobilização que acontece desde 2017 com certeza iluminou o centro histórico da cidade, porque foram mais de 400 lanternas, e a maioria sendo feitas por artesãos aqui da cidade. A procissão ecumênica simboliza a luz da fé, da paz, da esperança e da caridade. A concentração foi na Igreja Luterana, na Rua Ipiranga, seguiu em direção à Catedral São Pedro de Alcântara, passando pelas avenidas Queller e Roberto Silveira, até chegar no Palácio de Cristal, o palco principal e o coração da Bauernfest. A caminhada é uma tradição cristã que tem origem na Idade Média em boa parte da Europa. No período medieval, durante o inverno, a procissão das velas tinha um significado especial, representando a esperança e a luz em meio à escuridão e ao frio. Era um simbolismo de que o fogo ia aquecer as casas até o sol voltar na primavera. Lembrando que a 36ª edição da Bauernfest vai até o dia 13 de julho e tem programação em toda a cidade. A programação completa você encontra no site da Prefeitura da cidade, em petrópolis.rj.gov.br. E vale lembrar também que hoje é segunda-feira. Normalmente a Bauernfest não acontecia, só que hoje é feriado lá na cidade do Rio de Janeiro e por isso, esse ano, essa segunda-feira vai funcionar. Jorge e Roberta, volto com vocês. Obrigado, Toledo, sobre das suas informações, tá? Então o povo do Rio já pode subir, né? Aqui, mas você não me respondeu, tá frio aí ou não tá? Ah, com certeza, tá um friozinho, dá até pra ver geladinho o vapor saindo aqui
tão geladinho. Mas o sol já tá batendo aí no rosto, parece que vai ser um dia ensolarado. Já tá batendo. Isso aí. Obrigada, Toledo, pelas suas informações. Vai ter um solzinho. Obrigada, Toledo, pelas suas informações. Obrigado. Gente, vamos continuar a nossa edição aqui, porque olha só, Petrópolis registrou um saldo positivo de empregos no mês de maio, com 2.353 admissões. Os dados são do CAGED e foram divulgados na última semana. Apesar de Petrópolis ter registrado um número positivo de contratações, com 2.353 admissões, a cidade imperial também contabilizou 2.331 demissões. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o município ficou com um saldo positivo de 22 contratações. O contador Felipe Bar falou sobre a dificuldade de encontrar funcionários. Até tem emprego, né? Serviço tem, porém os funcionários tá bem complicado de arrumar. Eu, inclusive, sou contador, né? Então, os clientes reclamam muito por falta de mão de obra. Ainda segundo os dados divulgados, o setor industrial teve saldo negativo. No mês de maio, Petrópolis teve 291 admissões e 311 desligamentos. No entanto, o setor de serviços registrou 1.136 admissões e 1.109 demissões. O comércio em Petrópolis registrou 760 admissões e 750 demissões. Os dados ainda mostram que o setor da construção contabilizou 160 admitidos e 155 demitidos. O setor de menos destaque foi da agropecuária, com 6 contratados e 6 desligados. De acordo com o CAGED, no país, o mercado formal registrou 150 mil novos postos de trabalho em maio e atingiu um novo recorde de mais de 48 milhões de empregos com carteira assinada. Outro fator relevante é que, segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dos 150 mil novos trabalhos criados, 124 mil foram ocupados por jovens até 24 anos. Apesar do saldo positivo, alguns petropolitanos ainda encontram dificuldades para conseguir um emprego. Aqui não é. Porque aqui o custo de vida é altíssimo e o desemprego está absurdo. Aqui não tem emprego, mano. Depende, né? Se você tiver um estudo, né, uma qualificação, de repente você consegue. Ali no fundo. Ai. Gente, voltando aqui, né? Voltando aqui, olha só. Agora a gente vai falar de um assunto sério, porque um homem de 53 anos foi preso na última quinta-feira, suspeito de envenenar o pré-treino da ex-companheira em Três Rios. De acordo com a Polícia Civil, a vítima de 48 anos passou mal em uma academia logo após consumir o suplemento. Nossa. O crime ocorreu em maio deste ano em uma academia no centro de Três Rios. Na ocasião, a vítima foi socorrida e ficou internada por alguns dias no Centro de Terapia Intensiva, CTI, mas depois recebeu alta. Após exames, foi constatada a presença de chumbinho no sangue da vítima. De acordo com os policiais, as investigações apontaram o ex da vítima como o principal suspeito pelo crime, e por isso, um mandado de prisão temporária foi expedido contra ele. Ele foi encontrado no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Três Rios. O acusado vai responder por tentativa de feminicídio agravado pelo emprego de veneno. Gente, que caso, né? Nossa, que coisa. Olha, a previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês, agora mudando de assunto, né? Para esse mês de julho, indica aí predomínio de chuvas próximas à média em grande parte do país. Os volumes de chuva previstos devem ficar próximos à média histórica, período em que já se observa uma redução das chuvas para a região sudeste. São previstos acúmulos inferiores a 50 milímetros. Além disso, as temperaturas devem ficar acima da média. O mês de julho começou bem mais frio em todo o país. Isso porque uma frente semi-estacionária, ou seja, frente atmosférica que quase não se move, resulta em um período prolongado de tempo estável, está atuando no estado do Rio de Janeiro, o que faz com que as temperaturas se mantenham baixas por mais tempo. Nos próximos dias, a tendência é que esse sistema se desloque e que a alta migratória responsável pelo transporte de ar frio se posicione sobre o oceano.
intensificando e potencializando o transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente, o que vai manter muita nebulosidade, condição de chuvisco ou chuva fraca e temperaturas amenas por alguns dias. O mês de julho corresponde ao auge da estação seca e o segundo mês do inverno. Com isso, os volumes de chuva previstos vão ficar próximos à média, com acumulados inferiores a 50 milímetros. Então, as chuvas elas são escassas, normalmente associadas ao avanço de frentes frias. No caso da região serrana do Rio de Janeiro, o aporte de umidade de origem oceânica pode favorecer a ocorrência de chuvisco ou chuva fraca. A NET destaca as tendências das chuvas, especialmente para a região serrana. Os volumes mais expressivos de chuva, eles acontecem não pelaquela chuva de temporal, mas sim por essa chuva persistente decorrente desse aporte de umidade. A previsão indica que as temperaturas devem ficar acima da média em quase todo o país, inclusive mais quentes do que quando comparado com o mês de junho. Mas mesmo assim, vão continuar amenas. Nessa época do ano também, as massas de ar frio, as frentes frias abrem passagem para as massas de ar frio. E elas costumam chegar na região sudeste com intensidade moderada a forte o suficiente para despencar as temperaturas. Para o mês de julho, as temperaturas na região serrana devem variar entre mínima de 10 e máxima de 26 graus. Ou seja, terão dias quentes e outros bem mais frios. Além, é claro, da escassez das chuvas. Os petropolitanos afirmaram que estão preparados para o frio esperado neste mês. Além disso, disseram o que fazem para aumentar a imunidade para evitar as doenças da estação. Preparado a gente nunca está, né? Mas eu estou acostumada. Ficar dentro de casa agasalhada, vendo televisão, não tem outro jeito. Preparado estou, porque é o mês do frio, né? Produtos naturais favorecem você a acrescentar a sua imunidade. Moro aqui, já estou preparada sempre. Eu me vacinei, tomei a vacina direitinho, todas elas. Procuro me hidratar, né, no inverno. Procuro me agasalhar, procuro tomar banho cedo, procuro me proteger. Começamos agora mais uma previsão do tempo, hoje trazendo informações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira, dia 7 de julho. Bem, a segunda-feira em Nova Friburgo será de sol entre nuvens, aumento da nebulosidade durante a tarde e possibilidade de chuva passageira à noite. A temperatura da região continua baixa, variando entre mínima de 8 e máxima de 17 graus. Em Teresópolis também pode chover durante esta segunda-feira, principalmente no período da tarde. O dia será de muitas nuvens no céu e leve elevação na temperatura, marcando mínima de 10 e máxima de 18 graus. Em Petrópolis, pela manhã, a quantidade de nuvens deve aumentar e ocasionar pancadas de chuva isoladas durante a tarde e também à noite. Ainda assim, a temperatura na região passa por elevação, variando entre mínima de 15 e máxima de 21 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, não há probabilidade de chuva. O dia será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol durante a tarde. A noite também será de muitas nuvens e a temperatura vai variar entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Para finalizar, em Três Rios a temperatura também passa por leve elevação, viu? Os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 27 graus. Não há possibilidade de chuva e a segunda-feira será de muitas nuvens no céu durante todo o dia. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Vamos falar de um projeto interessante agora? Vamos. O projeto Gigi vai promover no dia 19 de julho uma festa julina, né? Porque a gente já está em julho, isso então aí. Agora é festa julina, inclusive, olha que bacana, aqui em Petrópolis. A iniciativa é voltada para pessoas com síndrome de Down e com transtorno do espectro autista. A festa junina do Projeto Gigi vai ser realizada no Centro de Cultura Raul de Leone, no Centro Histórico de Petrópolis. O evento é organizado por uma iniciativa sem fins lucrativos, que visa a inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. O Projeto Gigi nasceu do amor de uma avó pela neta com síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Desde então, a iniciativa se tornou uma rede de apoio, desenvolvimento e inclusão para crianças e adolescentes de famílias atípicas de Petrópolis.
A organizadora do projeto, Andréa Cristina Esteves, reforçou a importância de palestras sobre a inclusão e direitos das famílias atípicas. Essa é uma parte muito importante do nosso trabalho. As informações têm que ser corretas e levadas para a maior quantidade possível, porque ainda hoje existe muito preconceito, né? Muito paradigma, as pessoas não sabem realmente o que é. Andréa destacou a importância das pessoas se informarem mais sobre as doenças e demonstrou preocupação, pois a busca de conhecimento ainda está longe de ser a ideal. Vou ser sincera, ainda não são muito bem aceitas. A população não procura esclarecimento. Tá aí, realmente a população não procura um esclarecimento, né, sobre, mas a iniciativa é fantástica já, muito bacana. Pessoal, terminando a nossa edição por aqui, amanhã, 7h30 da manhã, a gente está de volta, claro, com muita informação para você, viu? Obrigado pela audiência e a presença aqui com a gente. Pois é, gente, uma ótima semana, ótima segunda-feira e até amanhã. Esperamos você. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.